ainda falando de goleiros, até preparei esse belo figurino aqui. Vamos falar de um goleiro que para mim foi o melhor goleiro da Copa de 2002, mas a gente sabe como é que funciona a politicagem da FIFA, né? Um goleiro que fez defesas seguras e arrojadas. E segundo o São Marcos, foi o melhor goleiro da Copa de 2002. Ah, é? Ele é bom assim mesmo? Então fala quem é. Aguarda um pouquinho aí que nós já vamos desenrolar essa história para você. Mas se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo a esse humilde canal Fê Messias. Roda a vinheta. E mais camisas e histórias para vocês. Salve, salve galera! Bora fazer uma viagem pelas camisas e pelas luvas de time. As camisas de fundo, homenagem ao grande goleiro Manga. Mas sem mais delongas e enrolações, bora fazer o nosso itinerário final lá para Istambul para falar da carreira do ex-goleiro turco Hüsnü Resber. Nascido na Turquia mesmo no dia 10 de 5 de 1973. Esse goleiro desde a base já era sendo tratado como joia e passou por vários clubes turcos de menor expressão. Mas mesmo sendo tratado como uma joia, ele foi reprovado em testes no Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş. E o Antalyaspor, que não é bobo nem nada, viu o talento do cara e o trouxe para o Antalyaspor. Ali ele completou a sua formação e subiu para os profissionais. E começou a pegar muito, mas muito mesmo. Já era um dos melhores goleiros do campeonato turco e, paralelamente a isso, ia servindo as seleções turcas de base. Isso mesmo. E o Fenerbahçe viu que tinha errado, assim como o Beşiktaş e o Galatasaray foram atrás do Hüsnü novamente. E o Beşiktaş saiu na frente e o contratou. Só que o Hüsnü foi reprovado nos exames médicos. Aí o Fenerbahçe, que não é bobo nem nada, chegou pro Hüsnü assim, ó. Algo assim. Hüsnü, eles não te querem, mas nós te queremos. Vem pra cá. E ele foi, e o Fenerbahçe fez uma bela de uma aposta. O Hüsnü já não virou mais promessa, e sim uma realidade. Virou o melhor goleiro turco. Já estava servindo a seleção principal nessa altura e ganhou tudo lá dentro da Turquia com a camisa pesada do meu Fenerbahçe. Então tudo isso é claro que atraiu o radar do futebol do exterior. E ele foi jogar no Barcelona, mas infelizmente foi uma passagem para esquecer. Porque ele teve muitas lesões e o Vitor Valdés estava pegando muito. E o Frank Rijkaard sempre preferiu o Vitor Valdés na baliza do Barcelona. Então ele voltou para o Fenerbahçe, ainda jogando bem, só que aos poucos ele foi perdendo espaço para outra lenda turca, o Volkan Demirel. E o Demirel assumiu de vez a posição de titular do Fenerbahçe. E o que aconteceu? O Hüsnü falou, ainda tenho lenha para queimar e eu preciso mudar de ares. E ele polemizou ao assinar com o Beşiktaş, rival do Fenerbahçe, e ainda teve certo brilho com a camisa do Beşiktaş, jogou bem e foi campeão e encerrou a sua brilhante carreira com a camisa pesada do Beşiktaş. Mas ainda tem muita coisa para falar do Hüsnü Resber. Só que eu vou fazer uma pequena pausa porque eu sei que você gostou dessas camisas que você está vendo. A pausa é para isso. Eu vou deixar os flyers onde você pode encontrar essas camisas pesadas e uns acessórios bem bacanas para andar com elas. E eu já volto. Estamos de volta. Agora vamos falar da trajetória do Hüsnü Resber em seleções, nas seleções de base e na profissional da Turquia. Ele se destacou na base das seleções turcas e foi uma realidade. Foi para a profissional, onde honrou o manto da seleção turca. Ele fez 120 partidas, ou seja, 3 dígitos. Isso não é para qualquer jogador, ainda mais para goleiro, que fica marcado com muita facilidade, para o bem ou para o mal. O Hüsnü Resber, ele jogou
3 Eurocopas, uma Copa das Confederações, mas o seu maior destaque foi na Copa do Mundo de 2002, que ele jogou muito bem, mesmo não estando 100%, porque ele ficou alguns jogos de fora da seleção turca. Mas no jogo contra o Brasil, nos 2 jogos, para falar a verdade, ele foi soberano, com defesas arrojadas e seguras. E vale lembrar que no segundo jogo, o Ronaldo Fenômeno teve que apelar para fazer um gol no Rusto Hector, teve que fazer um gol de bico, porque o Rusto estava pegando até pensamento. Para muitos, o Rusto Hesper é o melhor goleiro turco de todos os tempos. Mas ainda não acabou. Eu vou fazer mais uma pequena pausa para deixar o spoiler do próximo vídeo e no próximo bloco, mais Rusto Hesper e você vai saber o significado da pintura. Mais uma vez eu tô de volta, vamos falar mais um pouquinho da carreira do Rusto Hesper. Rusto Hesper era um goleiro acrobático, um goleiro arrojado, goleiro das defesas difíceis e transmitia muita segurança para a sua defesa e para as defesas de onde ele passou. E para mim foi o melhor goleiro da Copa do Mundo 2002. Para mim e para São Marcos, eterno goleiro do Palmeiras. Um dia perguntaram numa entrevista para o Marcos se ele merecia ter levado o prêmio de melhor goleiro da Copa de 2002. E ele respondeu algo mais ou menos assim. O melhor goleiro foi o goleiro da Turquia, que eu não lembro o nome. Se o São Marcos falou, quem somos nós para duvidar? Eu sempre achei, porque ainda mais por causa de um fator. Se você reparar na decisão de 3º e 4º lugar entre Turquia e Coreia do Sul, o Rusto não estava 100% fisicamente e na Copa ele ficou alguns jogos de fora. Então, por essas e outras, você vê que ele não estava 100% e mesmo assim fez uma Copa do Mundo brilhante. Isso mesmo. Agora vamos falar um pouquinho das curiosidades da carreira do Rusto Hesper. A primeira é essa aqui da pintura, né? Muita gente chegou até a relatar algo de religiosidade porque o Rusto usava essa pintura, mas o Rusto simplesmente falou que era para se proteger dos raios solares. E em 2020, o Rusto causou grande comoção no planeta futebol. Você lembra como é que estava o coronavírus na época? Então, o Rusto pegou o coronavírus na época e chegou a ficar em estado crítico. Isso mesmo, ele ficou numa situação muito, mas muito grave. Mas louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rusto saiu dessa e ele falou mesmo na época que foi até por um descuido que ele acabou pegando essa enfermidade. E hoje ele vive bem com a sua família, com tudo o que o planeta futebol lhe deu. Bom, gente, o vídeo está aí, eu espero que vocês curtam. Para mim é um enorme prazer falar da carreira desse grande goleiro que pegou muito, mas por causa de pouca mídia e a politicidade da FIFA deram o prêmio ao Oliver Kahn. Mas se fizesse justiça, o prêmio teria que ser para ele. E a brilhante carreira, mesmo num período muito ruim que ele ficou no Barcelona, foi brilhante no planeta futebol. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo, encerrando o especial Dia dos Goleiros, temos que falar dele. Vamos falar da carreira do ex-goleiro Manga. E uma coisa eu te garanto, o vídeo vai estar topzera que nem esse daqui. Um abraço, fique com Deus e tamo junto.